Questão subjúdice do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Apesar do pacote anticrime ter entrado em vigor a contar de 23 de janeiro de 2020, como você sabe, o pacote anticrime e alguns artigos do Código de Processo Penal estão suspensos. E a gente vai ter que dar uma analisada neles, porque vai que o bicho entre em vigor, não é verdade? Você tem que estar preparado para essa eventualidade. Então, vamos dar ênfase, óbvio, naquilo que está em vigor, mas não deixaremos de analisar aquilo que se encontra ainda sob júdice e que eventualmente venha efetivamente a passar a vigorar, beleza? Estou me referindo, repito, aos artigos 3º-A e seguintes das disposições preliminares. Então vem com a gente que você vem bem, garoto, garota. Eita, disposições preliminares do processo penal do Código. Esse artigo 1º a 3º, disposições preliminares, sempre cai em concurso. Pouquinha coisa para estudar e costuma cair. Então vamos lá, verificar do que se trata? Muito bem. Olha lá que beleza. Está lá o artigo 1º das disposições preliminares do Código de Processo Penal. Então, o que ele diz no seu caput? Que o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvados, todo o território brasileiro, você já sabe, espaço terrestre, espaço marítimo e espaço aéreo. Mas existem exceções que o Código de Processo Penal não atinge. E quais são elas? Vejamos. Inciso 1º, tratados, convenções e regras de direito internacional. Lembre-se da Convenção de Viena, que regula o processo penal relacionado à prática de infrações penais perpetradas por diplomatas, embaixadores, cônsules, corpo técnico e respectiva família. Lembrando que o embaixador tem imunidade absoluta. Comete o crime do Brasil, não vai ser julgado aqui não. O cônsul, corpo técnico, família, tem imunidade relativa. Comete crime no Brasil, em serviço, não vai ser julgado aqui não. Por quê? Porque o Brasil respeita esses tratados e convenções internacionais. E o mesmo vale para o Brasil no exterior. E tenho dito. Muito bem. Inciso 2º. Não vamos também aplicar o Código de Processo Penal especificamente em quem? Nas prerrogativas constitucionais do Presidente da República, ministros de Estado, crimes conexos com o Presidente da República, quer dizer, os ministros que praticarem crime junto com o Presidente da República, e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Constituição, artigos 86, 89, parágrafo 2º e 100. Lembro você, no caso da presidente Dilma Rousseff, a ex-presidente, aquela que saudava a mandioca. Então, como você deve se recordar, ela sofreu impeachment. Ela foi responsabilizada por atos de improbidade. E quem julgou a presidente? A regra aplicada não foi a do Código de Processo Penal, porque ela foi julgada, inclusive, pelo Senado Federal, sobre a presidência do ministro Lewandowski. Então, determinados crimes, determinados atos, não se utiliza o regramento do Código de Processo Penal, porque existe lei específica para julgamento desses atos de improbidade. Logo, inaplicável o CPPB, beleza? Inciso 3º, os processos de competência da Justiça Militar. Militares da União, polícias militares, corpos de bombeiros militares praticam crime em serviço, é crime militar. Existe um Código de Processo Penal Militar. Logo, não será aplicado o Código de Processo Penal brasileiro. Inciso 3º, os processos de competência do Tribunal Especial. Pode descartar isso, porque a Constituição Federal veda juízos de exceção. Então, esse artigo está tacitamente revogado. Da mesma forma,
os processos por crimes de imprensa. Também já foi revogado conforme a DPF número 130. Hoje aplica essas regras normais, beleza? Muito bem. Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos dos incisos 4º e 5º. Como basicamente eles foram revogados também, pode desconsiderar esse parágrafo único. Você vai ficar com o artigo 3º, o artigo 1º, e seus incisos, e vai descartar esse parágrafo único. Dando continuidade, olha que belezinha, artigo 2º, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência de lei anterior. Já falamos isso, lei processual penal entra em vigor, vigência imediata. Não há que se falar em retroatividade mais benigna de lei processual penal, não há que se falar em irretroatividade de lei penal mais gravosa, apesar de questões de concurso falarem, no nosso próprio material aqui tem uma questão da CESP, colocando a lei processual penal mais grave, está errado. Não tem lei processual penal mais grave, porque ela não cria crime e não aumenta a pena. Não há que se falar em lei processual penal menos grave, porque ela não gera diminuição de pena nem abolício crimes. Não tem lei processual mais grave ou menos grave. Agora, o que você tem que saber é que lei processual entrou em vigor, aproveita-se tudo que foi feito na égide da lei processual penal anterior. Não muda nada. E o juiz não precisa ratificar os atos que ele praticou anteriormente, porque a lei já diz, é considerado válido. E a partir da vigência da nova lei processual, muda o rito do julgamento, muda a forma do julgamento a partir da sua vigência. Beleza? Então, tudo que foi julgado sob a vigência da lei processual penal anterior mantém-se. E a partir da vigência da nova lei processual penal, muda o rito, a forma do julgamento. É isso que eu tenho a dizer para você. Beleza? Artigo 3º. Esse é interessante. Lei processual penal admitirá a interpretação extensiva, aplicação analógica, semelhante a outros casos que foram julgados, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Que princípios são esses? Princípio da isonomia, princípio da equidade, princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, princípio da economia processual, princípio da independência dos poderes, do juiz, do promotor. É isso, os princípios gerais de direito, beleza? Até aqui, para fins de concurso, não muda nada, meu amigo. Artigos 1º a 3º, vigência total. Contudo, a partir daqui, a coisa muda de figura, beleza? Porque inovação do pacote anticrime, é o chamado juiz das garantias, está sob júdice ainda em razão da manifestação do Supremo Tribunal Federal, então está aguardando lá se o Pleno vai endossar o que está aqui ou não vai. Agora, uma coisa, antes de eu começar a falar aqui sobre esse juiz das garantias, sou obrigado a dizer rapidamente, não tem nada de excepcional aqui. Por quê? Vou tirar como exemplo o estado de São Paulo. Esse juiz das garantias sempre existiu aqui em São Paulo. Pelo menos que eu me recorde, há uns 15 anos já aproximadamente. Por quê? Dado o volume que existente de crimes, inquéritos instaurados, no nosso Fórum Central, que fica aqui na Barra Funda, é o chamado Complexo Mário Guimarães, nesse Fórum Central existe um departamento ali chamado de DIPO, que significa Departamento de Inquéritos Policiais. Então, você imagine mais de 100 distritos policiais só na capital aqui do estado de São Paulo. A quantidade de inquéritos que ocorrem são instaurados todo dia. Então, tudo que acontece no âmbito desses inquéritos, prisão em flagrante, pedido de relaxamento, pedido de medida cautelar, prorrogação de inquérito,
impetração de HC, realização de perícias, insanidade mental do acusado, quer dizer, tudo que acontece, isso não vai direto para a vara criminal que vai julgar. Existe no DIPO, Departamento de Inquéritos Policiais, juízes lá de plantão para atender essas demandas, não só no que diz respeito ao atendimento da demanda dos pedidos formulados, mas também com relação à fiscalização da integridade do preso, das garantias constitucionais do preso. E esse juiz que cuida dessa fase de investigação, não é ele que irá instruir o processo e julgar o processo. Então, o que se cuidou de fazer com esse juízo das garantias que está sob análise do Supremo Tribunal Federal? Distinguir dois juízes. O que já vinha sendo feito em São Paulo e nunca foi questionado a legalidade ou ilegalidade. Ou seja, um juiz cuida da parte de suporte ao inquérito policial e outro juiz cuida do julgamento propriamente disso. É tão somente isso. Agora, o grande problema, ao nosso ver, e de outros juristas, é as condições de estabelecer esse tipo de juizado nas demais comarcas do Brasil. Porque São Paulo tem a sua peculiaridade, 14 milhões de habitantes só na capital do estado, uma grande demanda, um judiciário grande, um grande quadro de escreventes técnicos, oficiais de justiça, a Polícia Civil com 30 mil homens na capital, a Polícia Judiciária, a Polícia Militar com 100 mil homens aqui no estado de São Paulo. Então a estrutura é grande. Agora a pergunta é: outros estados têm condições de criar juízes e garantias? Dá para ter. Se bem que, em São Paulo, a coisa só dá certo na capital, porque no interior do estado não existe essa magnitude do que existe na cidade de São Paulo. Então, esse é o grande problema. Se há condições técnicas, se há condições físicas de se implantar esses juízos em outras capitais do Brasil e cidades. Mas tirando isso, vamos ver do que se trata esse juízo das garantias. Olha lá, artigo 3º-A. Processo penal terá estrutura acusatória. Opa, sistema acusatório significa o quê? A polícia investiga, Ministério Público acusa, juiz julga. O juiz não se envolve na parte investigativa de apuração, exceto naquilo que diz respeito à garantia do investigado. Bom, vedadas a iniciativa do juiz na fase da investigação. Então, o juiz não pode decretar de ofício uma prisão preventiva no inquérito policial, não pode decretar, nunca pôde decretar prisão temporária de ofício na fase do inquérito, é isso. E também é vedada a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Quer dizer, quem acusa é o promotor é custos legis, atua na fase do inquérito e ninguém pode fazer as vezes dele, ponto final, tá bom? Muito bem, artigo 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal. É o que falamos, vai cuidar, como já cuida aqui em São Paulo, da fase do inquérito policial. E pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Porque eventualmente aí o Poder Judiciário expede os mandados de prisão, não é isso? Competindo-lhe especialmente. Então vamos lá. Atribuições dos juízes das garantias. Inciso 1º, receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso 62, caput do artigo 5º da Federal. Da Constituição Federal. É isso aí. O juiz tem que ser comunicado imediatamente da prisão de alguém. Quem recebe essa prisão é o juiz das garantias. É o DIPO aqui em São Paulo, não mudou nada. E não comunicar o juiz imediatamente, isso é crime de abuso de autoridade. E inciso 2º, receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão. Observar o disposto no artigo 310 deste Código. Caso de ilegalidade, o juiz relaxa a prisão em flagrante. Tem que receber o flagrante em até 24 horas. Essa é a previsão legal. 3º, zelar pela observância dos direitos do preso, por onde determinar que seja conduzida a sua presença a qualquer tempo. Gente, que direitos do preso? Integridade física, integridade moral, constituir o advogado, falar com a família, essas coisas aí básicas. Inciso 4º, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal.
eu diria para você que isso aí, qualquer investigação criminal informar ao juiz, é coisa nova, né? Porque o juiz só toma conhecimento quando o inquérito chega nas mãos dele ou quando há alguma interação, não é isso? Agora, avisar qualquer investigação, isso de fato é novidade. Quinto, decidir sobre o requerimento de prisão provisória, isso já é feito. Ou outra medida cautelar, observar o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Que outra medida cautelar? Alguma medida protetiva de urgência, como no caso de violência doméstica, por exemplo. Inciso 6º, prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado no primeiro caso o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto deste Código, ou em legislação especial pertinente. Gente, prorrogar a prisão provisória, prorrogar a prisão preventiva, prorrogar uma prisão temporária, quando for cabível, ou outra medida cautelar, proibição de contatar com a vítima, proibição de se aproximar da vítima, comparecimento periódico em juízo, outras mais, tem uma série de medidas cautelares. Inciso 7º, decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetitíveis, assegurado contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral. Produção antecipada de provas. Temos que produzir a prova agora, porque se deixar para produzir depois, talvez ela se perca, não é verdade? O acusado está em local incerto ou não sabido. A testemunha tem 100 anos de idade. Se esperar para ouvir a testemunha no âmbito do contraditório e ampla defesa, meu amigo, se não achar logo o acusado, só vai ouvir a testemunha onde? Lá no centro espírita, porque ela vai morrer. Não é? 7º, prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial. Isso é novidade, porque a princípio, inquérito policial indiciado preso tem que ser concluído em 10 dias no âmbito da Justiça Estadual, 15 dias no âmbito da Justiça Federal, e só um caso ou outro permitia que o inquérito fosse prorrogado estando indiciado preso, como é o caso na lei de drogas, porque antes disso não havia previsão de prorrogação de inquérito com o indiciado preso. Isso é novidade, mas não está em vigor ainda, calma. Muito bem, temos aqui também o inciso 10, requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Também interessante, juiz das garantias. Normalmente quem faz essa atividade é o Ministério Público na qualidade de custos legis fiscal da lei. Inciso 11, decidir sobre os requerimentos de a linha A, interceptação telefônica, fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática e outras formas de comunicação. Isso, a própria lei de interceptação telefônica prevê que só se faz isso mediante autorização judicial. Quem vai decidir isso é esse juiz das garantias, é o juizão lá de plantão, né, que cuida da parte de fiscalização da investigação. A linha B, afastamento dos sigilos fiscais, bancário e dados e telefônico. Sim, é só mediante ordem judicial mesmo, quebra de sigilo bancário. Juiz das garantias resolve isso. A linha C, busca e apreensão domiciliar, expedição de mandados, juiz das garantias. A linha D, acesso a informações sigilosas, juiz das garantias. A linha E, outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado. A interceptação ambiental, por exemplo, de comunicação, colocação de escutas telefônicas, infiltração de agentes e outras coisas mais. Inciso 12, julgar habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Sim, gente, porque depois que a denúncia foi recebida e foi encaminhado para frente, aí cessam as atribuições do juiz das garantias. Essa seria a expectativa desse pacote anticrime.
13. Determinar a instauração de incidente de sanidade mental, se for constatado no curso do inquérito que há indícios de que o indiciado é louco. Inciso 14. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do artigo 399 deste Código. Então, seria o juiz da garantia que receberia a denúncia, a ação penal pública, acusação apresentada pelo MP, ou receberia a queixa-crime, ação penal privada ingressada oferecida pelo querelante contra o querelado. Então, a atribuição do juiz das garantias cessaria aí. Recebeu a denúncia, recebeu a queixa-crime, cessa a sua atribuição. Esse é o limite de atuação que se pretende do juiz das garantias, ok? Inciso 15. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente as diligências em andamento. Já tem previsão legal disso, do acesso do advogado aos elementos da investigação policial. E o cerceamento disso é crime de abuso da autoridade. Tá lá, inclusive, no Estatuto no Estatuto da OAB, bem como na Lei de Abuso de Autoridade. 16. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção de prova. E interessante, porque a princípio os assistentes técnicos eram somente a partir da ação penal, do processo. E aqui tem previsão de participação na fase do inquérito. Isso é novo. 17. Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal. Crimes com pena mínima, menor de que 4 anos, não praticados com violência ou grave ameaça, nos termos do artigo 28A, permite que o representante do MP e a defesa, e o acusado, obviamente, entabulem esse acordo de não persecução penal, que faz parte do artigo 28A, e seguintes do Código de Processo Penal, que foi implantado pelo pacote anticrime, esse está em vigor, beleza? Vamos estudar isso aí. Ou de colaboração premiada quando formalizados durante a investigação. Inciso 18. Outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Quer dizer, o juiz das garantias vai atuar aí nessa fase de investigação do inquérito policial, naquilo que diz respeito a tudo que envolva essa medida, digamos assim, preliminar apuratória, ok? Muito bem. Parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial, ouvido o MP, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Isso é novidade. Eu falei, inquérito policial indiciado preso, nos termos da lei atual, não existe possibilidade de prorrogação de prazo, fora ou salvo algumas excepcionalidades, conforme já dito, como no caso da lei de drogas. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Vamos aguardar para ver se passa ou não passa esse dispositivo sobre o crivo do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 3º. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais. Crimes e contravenções, não. Exceto as de menor potencial ofensivo. Crimes com pena máxima até 2 anos e as contravenções penais. E cessa com o recebimento da denúncia ou queixa, na forma do artigo 399 deste Código. Recebeu a denúncia ou queixa, há indícios de crime, não é isso que dá início à ação penal. Aí ele vai encaminhar os autos para o juiz da instrução, o qual deverá ordenar a citação do réu para, a partir daí, dar início ao processo. Parágrafo 1º. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes decididas pelo juiz
As questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Porque a partir daí cessou a atividade do juiz das garantias. O juiz das garantias não vai se imiscuir, se misturar, conflitar com as decisões do juiz da instrução que vai julgar. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento. Não é pelo fato de que o juiz das garantias eventualmente reconheceu lá algum tipo de legalidade ou ilegalidade que o juiz da instrução não poderá rever essa medida. Que, após o recebimento da denúncia da queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares no prazo máximo de 10 dias. Então, na verdade, o juiz das garantias adotou as medidas, recebeu a denúncia ou queixa, mandou para o juiz da instrução. O juiz da instrução vai dar uma analisada geral ali, ver se está tudo ok, podendo concordar ou não com algumas medidas, ok? Muito bem. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência dos juízes das garantias ficarão acautelados, guardados na secretaria desse juízo, à disposição do MP e da defesa. Sim, porque existe aí a possibilidade de ampla defesa e contraditório contra ou não em face de algumas medidas adotadas. E não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, para não misturar uma coisa com outra, né? Então, foi lá um pedido de HC, resolve o HC no juiz das garantias, não vai encaminhar toda a papelada junta lá. Foi lá um pedido de insanidade mental, vai resolver em apartado, não vai acompanhar os autos do processo principal. Ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, laudos e perícias, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. Apensamento é colocar junto, ok? É colocado na contracapa do processo, grampeado, colado, é apensado. Parágrafo 4º. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. Quem são as partes? Ministério Público e a Defesa. Ou querelante no caso de ação penal privada. Artigo 3º-D. O juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências do artigo 4º e 5º deste Código ficará impedido de funcionar no processo. Gente, o 4º e 5º do Código diz respeito ali, por exemplo, à requisição para instauração de inquérito policial. Então, se um juiz ordenou já a instauração do inquérito, ele não pode mais atuar como juiz de investigação, ok? Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições desse capítulo. Então, esse é o problema técnico, burocrático, que se alega quanto à inviabilidade de assim proceder. Inclusive, foi essa a manifestação do nosso ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Beleza? Artigo 3º-E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária do Estado, União, Distrito Federal. Também está tudo sob júdice aqui, precisa ver se tem condições de fazer isso, você não precisa aparelhar melhor o estado de juízes. 3º-F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida, mesmo porque isso configura abuso de autoridade. É um plus a mais aqui, né? Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias essa implantação aqui do juízo das garantias, o que se tornou assaz inviável. Beleza, força e honra, tamo junto. Lembra você, só demos um pitaco aqui sobre o juiz das garantias para você não ficar assim aparvalhado quando isso entrar em vigor. Com certeza, depois que passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal com relação à constitucionalidade
ou inconstitucionalidade total ou parcial de algum desses artigos, a gente vai ter uma atualização sobre a referida questão. Agora, o que nós aqui do Aprova Concursos não podemos deixar passar em claro é você passar aí sem saber o que está acontecendo em termos dos juízos das garantias, notadamente aqui do artigo 3º-A até o artigo 3º-F, ok? Fica a dica, já tem uma noção, até a próxima. Por enquanto, para concursos, artigo 1º a 3º e ponto final. Bem, tem exercício para você fazer aí. Força e honra.